né? Perdão, gente, pode continuar, porque eu estou gravando a aula a partir de agora, tá? Tá. Então, tá bom. Então, assim, dada a nossa explicação, eu queria começar falando sobre o dado da ONS, que é a Organização Nacional de Saúde, que 80% da população vai ter, ou tem, ou conhece alguém que vai ter problemas de coluna, tá? Então, 80%, gente, é muita gente. A minha pergunta como terapeuta é: o que nós vamos fazer para frear isso? Já que é uma previsão de um dado, né? E é exatamente por conta disso que eu estou trazendo para cá os grandes problemas, as maiores, o indício de causa para vocês, né? Vou dividir algumas experiências, vai ser muito pouco, para ficar bem curto, né? E se quem tiver alguma pergunta, eu peço para ir anotar e a gente esclarece isso aí depois, tá bom? Fechado? Então, assim, nos dados da ONS, a gente tem esse acometimento para a população, tá? E isso eu sinto na minha profissão. Então, o grande problema hoje em dia, né, e as grandes causas, né, que levam a esse problema é sobrepeso, desnível de quadril, que é o nosso quadril, desnivelamento do quadril, que isso é dado para um problema que a gente vai abordar aqui, tá? O sedentarismo, tá? É uma das coisas, e a má postura, né? Hoje, com o advento da tecnologia, a gente tem realmente um problema muito sério quanto a isso, né? Então, iniciando, né, o nosso caminho, né, que a gente vai começar hoje, é pelos pés. Então, quem é que não tem calo no pé? O calo crônico no pé, aquele que se repete em vocês. Então, esse calo que se repete em vocês é o corpo de vocês dizendo assim: olha, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Você está pisando errado. Então, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Né? A sua pergunta seria essa. Então, eu diria para vocês, gente, prestem atenção na forma que vocês pisam. Tá? A forma que pisa começa com a criança de 5 anos de idade. Então, o problema da coluna ela começa com 5 anos de idade. E eu digo isso com todo a minha postura de terapeuta, porque já tratei crianças com problema de desníveis de quadril e desnível de coluna muito sério. Então, prestem atenção na criança de vocês, tá? A forma que ela anda, a forma que ela pisa, a forma que ela corre, tá? Por quê? Um pé pronado, um pé supinado, pisando dentro ou fora, tá? Isso vai acarretar problemas daí para cima, tá? Então, como que a gente pode evitar isso? Hoje, graças a Deus, também por causa do advento da tecnologia, nós temos tênis apropriado, tá? Calçados apropriados e adaptações a serem feitas, inclusive até com palmilha. Tá? O que não pode ser utilizado? Chinelos rasteiros, sandálias rasteiras, a mulherada gosta. Calma, gente, não precisa me bater, porque eu sei que muitas mulheres gostam de usar a sandália rasteira. Só que, realmente, é um problema extremamente sério para quem tem problema de coluna e para quem vai desenvolver, que às vezes nem tem o problema, tá? Mas está desenvolvendo. Então, o melhor calçado é aquele que você tem um salto atrás e ele vai afinando na frente. Por quê? Porque o nosso pé ele tem uma curva. E essa curva, ela é desrespeitada quando você usa um calçado reto, tá? E aí vem a presença do calo. Exatamente porque você está pisando errado, né? Você está forçando a sua postura. Agora imagina uma pessoa que trabalha em pé o dia todo, como um cabeleireiro, uma vendedora, né? Que vai usar uma sandália que acha que é confortável, que é uma rasteira. Sabe que no final do dia que ela fala? Minha perna está pesada. Nossa, minhas panturrilhas estão queimando. Meus pés estão doendo. Mas por quê? Exatamente porque este tipo de calçado não dá
o conforto suficiente para amortecer o seu peso corporal. Então, gente, esse é um pequeno dado, tá? Que eu queria até saltar, né? Daí, então, para um outro dado, que é acima do pé, que é o joelho. Aí eu peço para a Samanta, por favor, coloque aí o slide do joelho, né? Que vem aí agora a parte do joelho. O joelho, tem gente que pode desenvolver um joelho chamado genovaro ou o joelho chamado genovalgo. O joelho genovaro, tá? É o tesourinha, ou perdão, é o cowboy, tá? É aquele joelho que vai para fora, tá? Então, o joelho para fora força uma pisada diferente, trazendo o pezinho, pode ver numa criança, inclusive, trazendo o pezinho para fora, pisando, né, com os pés mais para fora, tá? Ao contrário do genovalgo, que é o joelho juntinho, ou seja, o chamado tesourinha, tá? Esse joelho, a pessoa vai pisar com o lado mais de dentro do pé, forçando até, inclusive, até mais o calcanhar. E aí vai desenvolver outra patologia. Isso tudo por causa de uma geneticidade qualquer, ou uma má postura, tá? Qualquer, ou até desenvolvimento de esporte errado na criança, tá? Isso quando a gente está falando de criança, mas no adulto é mais perceptível ainda, porque a gente vai ver, inclusive, a forma, né, da pisada dela. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório, eu geralmente olho exatamente a pisada. Está reclamando de coluna, mas eu estou olhando a pisada. Exatamente por quê? Porque Deus, essa que pisada... caos, que horror! O que houve aí? Podendo continuar, né? Então tá. Então vou continuar. Oi, Edson, acho que ficou mudo agora. Você ficou mudo. E aí? Voltou. Voltou? Voltou. Então, acho que eu parei no joelho, não foi? Foi. Então, continuando, o joelhinho para dentro, tá? Que é um dos slides, é o outro slide, o outro. É o dos joelhos, tá? O joelhinho para dentro força uma pisada interna da perna, tá? Então, as mamães que têm que se preocupar olhando suas crianças, ali, olha, meu filho pisa muito para fora do pé, ou meu filho pisa para dentro do pé, né? Então, esse formato, tá, do joelho, quando é em criança, é genético, tá? Em criança é genético, em adulto pode ser genético, pode ser congênito ou adquirido, tá? Então, esse joelho vai trazer um outro problema, que aí a gente vai falar, que é o primeiro problema que está lá na lista da OMS, que traz o desequilíbrio do quadril. Isso tudo para a gente chegar no quadril, gente. Olha só, veja que o problema de coluna começa lá embaixo. Então, a maioria das causas dos problemas da coluna não é tratado de forma correta, exatamente porque não tratam a causa do problema, que é na base, o pé, sobe a base, joelho, depois o quadril, tá? E aí, sim, chegando no quadril, nós temos as rotações de quadril, queda de quadril e aí as dores no quadril. Tá? Mas eu não vou passar para o quadril agora, porque eu vou falar exatamente de uma situação que é mais comum nas pessoas, como o sentar. Percebi aí que algumas pessoas aí se ajustaram na cadeira, né? Quando eu falo em sentar. Então, gente, o sentar é exatamente esse slide que está aí, tá? A forma correta de você sentar numa cadeira é usar exatamente o contorno do bumbum, que é lá atrás. Usar o apoio do bumbum lá atrás, tá? E aí você vai ter o encosto da coluna corretamente. Mas muita gente senta errado, inclusive os papais, tá? Que sentam na beira da cadeira e encostam o resto da coluna lá atrás. E aí você faz uma base de força da gravidade batendo exatamente na coluna lombar.
Quando essa criatura fica sentada há muito tempo, nessa posição, sentando errado, ela vai desenvolver uma dor lombar. E não somente uma dor lombar, pode desenvolver também uma ciatalgia, que é uma dor na perna. E aí, lá vamos nós de novo voltando para a base. A pessoa, quando levanta da cadeira, ela tem uma sensação de falha, tá? Ela começa a andar e aí, meu joelho falhou. Mas por que meu joelho falhou? Será que é dormência? Eu não estou sentindo direito. Então, essa dormência ou essa falha é exatamente porque você está forçando o nervo ciático lá em cima. E às vezes é indolor, tá? Começa com falhas mecânicas, que a gente chama, tá? Para depois partir para a dor. Então, o problema da coluna, ela começa lá atrás. É de estudo de 10 anos. E quando eu pego um paciente para tratar, eu estudo 10 anos da vida da pessoa para tentar entender essa patologia, como que levou a essa patologia, tá? E aí, voltando aí, né? Para o sentar, a gente vai partir para o deitar. Muita gente deita errado. Muita gente deita ou de bruço, tá? Ou em 8, né? Faz uma sessão de contorcionismo, ou às vezes nem para na cama, né? E isso é um problema sério. Por quê? Porque o ato de dormir, você vai ficar 6, 8 horas na mesma posição. Eu pergunto para vocês, senhoras e senhores, vocês conseguem ficar com o braço reto, sustentando 1 hora ao ar livre? Claro que não. Por quê? Porque dói. Agora, vocês dormem numa posição, numa postura, e que fica 6 horas, 8 horas, numa postura errada, vai trazer dor. Uma das posturas que geralmente traz muito problema para a coluna, principalmente para a cervical, é a postura de bruço. Ela é condenada, gente. Ela não pode ser usada, tá? Então, dormir de bruço, a pessoa, geralmente o meu paciente fala assim, mas é tão confortável no momento em que você está deitado. Mas, quando você vai levantar, vem, primeira coisa, o primeiro aviso, torcicolo. Aí o torcicolo, mas acordei com torcicolo, acho que foi o travesseiro. Não, foi a sua postura na cama. Então, essa postura que você adotou por horas e horas e horas, você culpa por um simples ato, na verdade, mecanicamente, foi o ato de dormir. Então, o ato de dormir, gente, ele é o que mais traz dores na coluna. Tá? Por quê? Porque a pessoa, como disse, ela fica muito tempo nela. Exemplo disso é quem dorme com o quadril totalmente rodado, ou seja, de lado, mas joga a perna em cima, ou em cima do marido, ou em cima da esposa, servindo de travesseiro, inclusive, tá? Fazendo pressão, inclusive, no seu próprio quadril, ou seja, com a perna lá em cima, com a outra perna lá embaixo. E a postura correta, eu peço para colocar o slide aí, por favor, de deitado, tá? Então, a postura correta está aí no slide para vocês. Então, para quem dorme de bruço, não deite mais de bruço, tá? Por quê? Porque você está fazendo uma rotação na sua coluna em que vai trazer sérios problemas na cervical, principalmente na cervical. Eu digo, inclusive, até uma síndrome chamada síndrome de Barré-Liu. Essa síndrome é exatamente de pescoço torcido, de tanta pressão que a pessoa, o indivíduo faz na cervical, em que ela vai dar uma dor de cabeça, uma enxaqueca, na forma de capacete, sabe? E ela vai desenvolver hipersensibilidade capilar, que ela não consegue nem tocar o cabelo quando essa dor de cabeça está intensa. E acreditem, isso é um problema de coluna. Muita gente chega no neurologista com um quadro de enxaqueca e é problema de coluna. E eu tratei muita enxaqueca no meu consultório, na minha clínica, exatamente por conta de rotações no pescoço, porque dorme exatamente naquela postura. Tá? Então, veja bem, gente, o ato de dormir é de suma importância. Você corrigir isso leva tempo. Não é no primeiro dia, no segundo dia que você vai conseguir, não. Vai levar um tempo de adaptação para poder você adquirir um bom hábito, mas tem que começar logo.
porque o corpo tem uma memória terrível. Então, quando você começa a deitar, aí você deita, vamos supor, a postura mais correta é a de lado ou a de barriga para cima. Mas de barriga para cima, para quem gosta de jantar, por exemplo, e vai deitar, sente logo o incômodo, porque a barriga está pesada, né? O intestino está cheio, né? Então, a refeição foi muito pesada, para quem gosta de um churrasco muito, né? À noite, principalmente, comer carne, e a barriga vai ficar pesada, vai gerar um incômodo, sim, tá? E esse incômodo, aí muita gente vai, ronca, né? Os companheiros e os companheiras que digam, né? Roncam, vai trazer dores, inclusive até, né, estomacais, né, por causa do peso intestinal, uma certa azia. Então, acontece, gente, essa é uma posição, ela é boa? É, mas depende como a pessoa vai fazer sua adaptação nessa postura. A mesma coisa, que é uma das posturas boas, é a de lado, tá? Essa postura de lado, show de bola. Você pode adaptar um travesseiro, como tem aí visto na imagem, tá? Eu prefiro, inclusive, a perna de baixo esticada e a perna de cima apoiada somente no travesseiro. Essa é a melhor posição, inclusive, tá? Mas eu indicaria, gente, eu não sei se vocês conhecem, travesseiro de corpo. O travesseiro de corpo, ele tem 1,50 m, é o mínimo, se eu me engano, eu acho que 1,20 m. Vende aí abertamente no mercado. O problema todo é a densidade dele. Se for muito fofo, não vai dar para você dormir direito. Então, tem que ser uma densidade que seja gostosa para o seu corpo, tá? Mas o travesseiro de corpo, ele te abraça. Ele vem lá de baixo, vem aqui no seu peito, e você ainda pode colocar como travesseiro lateral. É um excelente travesseiro, é uma boa dica para poder dormir melhor, tá? O ato de dormir é um dos atos, como disse, que traz mais dores nas pessoas. Geralmente, a maioria das pessoas, eles acordam com a dor, né? Ou passa alguns minutos em atividade e, tipo, meia hora depois, começou a dor do nada. E não é do nada. Ela sempre tem um histórico atrás que vai trazer para vocês exatamente o incômodo. E aí você vai ficar difícil de saber aonde que é essa dor, de onde que ela veio. Nossa, foi de repente. Não, não é de repente, gente. A coluna, ela vai avisando com o tempo para vocês. E a gente, como terapeuta, eu gosto muito de orientar as causas do problema, tá? Orientando sempre as causas, porque a causa, né, é que tem que ser tratada e não o sintoma. Sintoma é o quê? A dor. A dor é um sintoma, né? Muitas vezes as pessoas chegam num diagnóstico de hérnia de disco, mas o que gerou esse diagnóstico? O que gerou a hérnia de disco? Né? Foi sobrepeso? Foi sobrecarga? Tem diferença, tá, gente? Sobrepeso e sobrecarga. Tá? A coluna, ela só suporta 20% do peso corporal ideal para a gente. O que seria isso? Se você tem 1,70 m, você tem que pesar aí no MSC em torno de 70 quilos. Então, 20% de 70 quilos é 14 quilos. Se você tem 1,70 m e pesa 84 quilos e carrega 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, sua coluna começa a sofrer desgaste. Então, veja bem o quão é importante a gente saber o quanto a gente agride a nossa coluna e dentro de 5 a 10 anos, você vai desenvolver uma patologia na coluna. É o que acontece com muitos brasileiros, é o que acontece com a população mundial. Como disse, a OMS, ela diz que 80% da população vai ter problemas na coluna, tá? E eu quero deixar aqui, eu não quero prolongar, porque eu quero deixar aí para perguntas de vocês, eu quero deixar algumas dicas que vocês podem fazer para dar uma aliviada, né? Dependendo do sintoma. Por quê? Porque coluna também tem muito a ver com estresse, com emocional. Então, quando você tem um problema, por exemplo, eu me irritei hoje com o meu chefe, eu bati o carro, então você, depois que passar a adrenalina momentânea,
você vai ter o endurecimento e enrijecimento da musculatura que vai levar à dor. Tá? E aí é importante, sim, o uso do óleo essencial, porque ele vai te atenuar, vai melhorar a primeira coisa, esse lado emocional teu. Segundo, trazer um conforto para o alívio da dor. Tá? Então, por que não fazer um blend combinando com isso? Né? Foi aonde eu penso que a gente precisa, como aromaterapeuta, pensar exatamente num todo. Né? Então, eu preparei para dividir com vocês algumas experiências que eu tenho, que dão certo, que trazem um certo conforto, que traz alívio. Né? A primeira delas é um blend com canela e cravo. Gente, o óleo de canela e cravo são dermocáusticos. Ah, mas o que seria dermocáustico? São aqueles óleos que levam sensibilidade à pele, principalmente as pessoas mais branquinhas, tá? Isso não quer dizer que os outros não vão ter, mas pode apresentar uma dermocausticidade na pele. Então tem que ter muito cuidado com o óleo essencial de cravo e canela e todas as especiarias dentro desse sentido, pimenta preta, enfim, gengibre, alecrim. Alecrim é tanto, mas gengibre. Mas então, o importante é a diluição. Então, se você pegar 10 ml de óleo vegetal, seja da sua preferência, ou aqueles que você gosta de usar, utilizar ou indicar para um paciente, você pega 10 ml de óleo vegetal, você coloca uma gota de canela e uma gota de cravo para uma dor intensa. Essa receitinha é para uma dor intensa, tá? Passa no local, faça uma fricção no local, faça uma pequena massagem no local. Se alguém tiver a outra pessoa para fazer, melhor ainda. Peça essa pessoa para deslizar aquele óleo, para passar no local, alivia a dor. E eu garanto para vocês, alivia a dor, tá? Mas lembrando, cuidado com a dermocalcidade, cada pele sensível, porque fica vermelho, tá? Outra receitinha que eu gostaria de passar para vocês é exatamente no pé, tá? Para trazer um conforto, um alívio, né? Principalmente no momento do estresse, os pés é onde a gente tem um dos maiores poderes de captação, né? No sistema tegumentar. Então, o pé é muito bem-vindo você aplicar as coisas. Tá? Então, você pode botar um óleo diluído com cravo, tá? E passar no pé e pegar uma garrafinha PET, pega uma garrafa PET redonda, Jogando lixo isso aqui. tá? E você coloca água quente ali dentro, tá? Não pelando, pelo amor de Deus, mas água quente ali dentro, fecha a garrafa, passa o óleo no pé, né, na planta do pé e fica massageando o pé. Isso vale tanto para dor quanto também para uma diminuição de estresse. Pode usar lavanda, né? Pode usar uma manjerona, tá? Pode usar uma laranja doce, né? Para poder dar uma aliviada, né? No estresse do dia a dia. Isso não precisa ser somente para a dor. Para a dor, eu indicaria o cravo, a canela, o gengibre, o alecrim, copaíba, tá? Copaíba é um pouco mais hepatotóxico, então eu seguraria um pouco a copaíba. O legal, a copaíba eu uso de 21 dias, no máximo, depois dá um descanso de uma semana. Mas no restante você já dá para usar um pouco mais livremente, principalmente se for usar um pouco mais recorrente, ou na variação entre um e o outro, é importante isso, tá? Outra coisa que eu gostaria de valorizar é o uso de escaldapés. Eu faço isso na clínica, gente. Eu faço escaldapé lá na clínica e funciona. Então eu quero passar para vocês uma receitinha de escaldapé para vocês, tá? 1 quilo de sal grosso, 3 colheres de sopa de bicarbonato, 2 colheres de ácido cítrico, tá? 20 ml de óleo vegetal, isso aí é a sua escolha, tá? 20 ml de álcool cereal ou vodka ou álcool, tá? Que você pode variar, porque para esse 20 ml vai ser para usar para diluir o óleo essencial, tá?
eu uso o álcool cereal, que para não ter o problema da ardência, né? E ali eu pingo 10 gotinhas de óleo essencial para um e 10 gotinhas para outro, tá? Totalizando aí em torno de 20 gotas, né? Você pode fazer um diferencial, por exemplo, eu quero um escaldapé para dar uma relaxada na pessoa, com um potencial mais relaxante do que para um alívio de dor. Então eu coloco lavanda, tá? Eu posso colocar uma bergamota para trabalhar um pouco a ansiedade, e aí eu posso usar entre para dor, um cravo, uma canela, um gengibre, para poder fazer esse escaldapé. Tá? E aí, fazendo isso, você fica lá, troca a água, não bota água quente, tá? É uma bacia, não preciso dizer que não pode usar plástico, tá, gente? Bacia não pode, o óleo essencial não se usa plástico, então é bom você ter uma bacia de ágata, no muito metal mesmo, tá? Então, você coloca a água quente ali e mergulha teus pés. Se tiver bola de gude, então, para brincar com as bolas de gude lá no pé, embaixo da água, né, e ficar ali brincando para massagear os pés, melhor ainda. É o que eu faço, tá? Então, o escaldapé, ele é muito bem-vindo para causar um bom relaxamento. Eu indicaria, inclusive, para aqueles que têm um problema de coluna, de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, fazer um escaldapé relaxante, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de passar para vocês é o que eu uso no meu dia a dia, inclusive até na Bianga. 60 ml de óleo vegetal, tá? 10 gotas de óleo vegetal de um, 10 gotas de outro e 20 gotas de outro. Eu uso, geralmente, como diz, o cravo, tá? Erva doce, então seria 10 gotas de cravo, 10 gotas de erva doce e depois eu colocaria 20 gotas de lavanda para causar um pouco mais de sedação, de calmaria. Porque, lembrando, os problemas da coluna, o fundamento é emocional, tá? Então, a gente tem que trabalhar esse emocional também. Então, tem o cravo ali para aliviar a dor, que é um excelente anti-inflamatório e analgésico, tá? Eu tenho ali uma erva doce para soltar e combinando com o linanol da lavanda, que também, além de dar um cheirinho gostoso, causa uma certa calmaria para a pessoa, tá? Então, esse é um óleo, tá, que eu usaria para massagem corporal, inclusive. Tá? Pode usar ele corporal, tá? E eu também indicaria para vocês um banho, tá? Um banho, por exemplo, se você está no seu box, de casa, box, né? Se você tem um ralo que possa fechar, que é aquele de tampa de inox que fecha o ralo, bota 3 gotas dentro do seu box, pinga 3 gotas. Pode ser lavanda, tá? Pode ser um banho refrescante, tá? Pode ser um bergamota, pode ser lavanda e bergamota, tá? Para dar tipo uma calmaria, uma refrescância ao mesmo tempo, né? Ou um eucalipto, tá? Para dar aquela refrescância e uma aliviada em você. 3 gotinhas de cada um no seu box, toma um banho quente, deixa aquele vapor bater no seu corpo, é altamente relaxante. Aliás, isso é até viciante, porque é tão gostoso, porque a gente acaba fazendo isso várias vezes, né? Tá? Então, gente, as dicas que eu teria para dar para vocês seriam essas, né? E eu quero deixar aí, então, aberto aí para dúvidas, se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí de tudo que a gente comentou, e me desculpe por reduzir por causa do tempo, tá, gente? Que o assunto é extremamente grande. Então, não dá para falar de muita coisa, tá bom? Então, estou abrindo aí para vocês, caso alguém queira tirar alguma dúvida, estamos aí aberto, tá? Eu quero falar. Eu quero falar, Edson, porque eu fiquei super interessada, muito. Eu quero tirar uma dúvida da seguinte Sim. forma. Eu tenho filho, um garotinho que vai fazer 5 anos, e desde que ele nasceu, a gente já percebeu o formato do pezinho. Sei.
E a gente precisa, então eu queria tirar assim a seguinte dúvida: qual tipo de calçado é mais indicado para criança nessa idade? Porque a gente não sabe, não é que não tem, é que a gente não sabe ou a gente não sabe aonde encontrar. E eu já percebi que ele está formando um calinho no dedão. Ah, tá. Então, isso é muito fácil. Olha, Hum, os calçados são extremamente difíceis de encontrar. Você vai encontrar numa hum. coisa chamada sapataria. Ah, Eu digo porque entendi. hoje em dia, né, os sapateiros de profissão, né, o vendedor não, tá? É o sapateiro de Tá, profissão. sapateiro mesmo. Uhum. Exato. Ele sabe a forma do pé. Hum, Então, se o pezinho do teu filho ele está pisando muito para fora, uhum. ele tá pronando o pé, tá? Pronto. Então, você tem que buscar um calçado com pronação. Quer ver? Você pode ver um tênis aí, qualquer, Hum, e que geralmente ele tem mais borracha do lado do que do outro. hum, Né? Geralmente, essa borrachinha hum, que vem mais de um lado, ele tem uma cor específica. Tá? hum. Para esse tênis, é exatamente ou é para um pé pronado ou para um pé supinado. Supinado. Então, então você olhando a forma do teu pé, do pé do seu filho, se você quiser depois tirar uma foto e me mandar, eu vou Vou dizer para fazer você, isso, certeza. tá? Eu vou dizer para você se é supinado, se é pronado. Então, tem Tá, que tirar uma foto bem de frente do pé e tá. também do calcanhar, porque o calcanhar, ele deforma, tá? Então, é isso Então, que está acontecendo. Eu é, tô começando a ver que ele vai fazer 5 anos agora, mas desde que ele nasceu. E aí a pediatra falou para mim assim: não, vamos esperar até 4 a 5 anos para ver como vai ficar. Mas já tá assim, olha, tá tchum, assim, tá? exatamente. Por isso que eu falei nessa reunião que o problema da coluna começa exatamente nessa idade. É, Começa, gente. E começa mesmo. Eu começa. atendi muita criança, tá? Então, o problema todo é a formação desse pé, tá? Provavelmente ele deve correr muito, tá? Provavelmente ele salta muito, tá? Uhum. Então, isso aí, o saltar e o correr exerce uma pressão muito grande no sistema ósseo. Tá? E Hum. aí, como ele está em fase de crescimento, aí é bem provável que o teu filho, se você não vê agora, ele vai desenvolver uma coisa lá na adolescência chamada dor do crescimento, tá? Em que alguns Hum. ortopedistas falam para a mãe: não, mãe, é uma coisa normal, é dor do crescimento. Na verdade, é que esse osso está crescendo e algo está Hum. embarreirando o crescimento dele. Hum. Tá? Pode ser muscular, pode ser ligamentar, pode ser postural, tá? Então Tá, tem que ser avaliado por um profissional nessa fase da adolescência, tá. tá? Tá? Uhum. Agora, nessa fase do seu filho, eu peço, não use a Havaiana, pelo amor de Deus. Coloque mais tênis Hum. nele, tá? Mais Coloque tênis. mais tênis. Uhum. Tênis, tá? Até aquela sandália chamada croc é uma boa. Sei. É? É E uma ele boa, porque tem. ela é extremamente macia, tá? Uhum. Ela é extremamente macia e absorve bem o impacto. E ela ainda vem com alcinha que você pode prender no pé, É. tá Uhum. bom? Então, observe ele para ele não andar muito tempo descalço. Se, de preferência, se caso ele precisar, você coloca ele na grama, tá? A Aham. areia é muito bem-vindo, areia. A areia é excelente para corrigir pisada de pé. Areia é excelente. Uhum. Nessa fase, não precisa nem fazer fisioterapia. Eu falo, mamãe, leva na praia, leva No na parquinho areia. de areia. É. Exatamente. Deixa ele correr à vontade na areia, pisar na areia, porque aí a forma do pé se forma, tá? E aí ele vai Uhum. ter muita força nesses ligamentos da parte de baixo do pé, e aí sim, ele vai começar a fazer uma pisada melhor. Você pode até Hum. reparar que este calo ele vai começar a diminuir. Muito Tiraram a dúvida? legal. Super, muito obrigada. Vou deixar espaço para as outras pessoas, senão eu fico perguntando tudo aqui. Se tiver mais dúvidas, é só perguntar. Quer fazer uma perguntinha, com licença.
No caso do travesseiro, ele tem que estar na coxa ou no joelho? Então, muita gente tem essa dúvida também, tá? Então, olha só, se você botar entre as pernas, tá? A tua perna de cima vai subir, né? Então, vai forçar o teu quadril, e aí muita gente, às vezes, acorda até com dor no quadril por causa disso. E pode até desenvolver uma inflamação chamada trochanterite, né, ou trochanteriana, uma inflamação, a bursite trochanteriana, exatamente por causa dessa abertura do quadril, de ficar muito tempo aberto, tá? Então, o ideal é você estica a parte de baixo da perna e vem com o travesseiro aqui na cama, você deita a tua perna em cima do travesseiro, tá? Então, a perna de baixo, ela tem que ficar esticada, e a perna de cima dobrada em cima do travesseiro, tá bom? E uma boa dica, como disse, é o uso do travesseiro, corporal, tá? Excelente, gente, pode comprar, que é uma boa dica. Ele é muito bom para dormir, até porque dá para dormir agarradinho, assim o marido não reclama tanto. Tirou a dúvida? Mais alguém? Alguma dúvida aí? Obrigada. Nada. Ah, Edson, Diana. eu, Ana Paula. Ah, desculpa, tem alguém falando aí? Diana. Eu tô aguardando. Ah, pode falar, minha amiga. Eu falo depois, pode falar. É um assunto que estende mesmo, né? Acho que a gente acho que a Adriana está com a mão levantada aqui. Enquanto ela liga o áudio dela aí, eu sou fã número 1. Pra ouvir? Vai lá, Adriana. Depois eu faço meu depoimento Pra para o ouvir Edson agora? aqui. Dá para ouvir. Dá para ouvir. Tá bom, deixa eu repetir. Então, eu sou paciente do Dr. Edson e eu gostaria de dar meu testemunho, né, quanto os óleos nos pés, né? Essa mistura de óleo vegetal com cravo e canela são excelentes, né? Tem ajudado muito nas minhas dores. Eu sofro de artrite reumatoide e a artrite é uma doença que passeia pelo corpo. Um dia eu tô com o punho doendo, outro dia eu tô com o braço doendo, tô com o ombro doendo, tô com o pé doendo, tô com o joelho doendo. Então, essa mistura de cravo e canela tem me ajudado muito nas dores. Então, às vezes uma composição que a gente acha que vai servir só para a coluna, serve para outras doenças também, para outros males, e ajudam a resolver. E agora, Exatamente. o box sauna, né, que ele me ensinou a fazer, é excelente. Se você tiver uma suíte, se você tiver um banheiro dentro do seu quarto, depois que você tomar seu banho, você abre a porta e deixa, que você vai ficar com aquele cheirinho no seu quarto Muito durante bom. a noite toda. Então, aproveite as dicas. Obrigado, Adriana. Mas Nada. é isso mesmo, é isso mesmo. A gente fica viciado com o cheirinho que fica depois, né? O banho é excelente fazer, muito bom. Mais 2 minutinhos aí, Edson. Não poderia deixar de Oi, compartilhar aqui Aninha. meus comentários. Pujona, tá me devendo. Tô te devendo, sou sua fã número 1. Nossa, eu comento aqui com meu marido. Eu tenho toda a sua trajetória aí da sua apresentação é comigo. Desde os pés até sempre tive muita enxaqueca, um modo de dormir de bruço, cabeça para o lado, e assim, nunca ninguém me falou, né? E hoje eu tenho essa questão aí na cervical e pessoal, eu trato com fisioterapeutas bem Sim. renomados aqui na minha cidade também, mas Deus faz o caminho aí da vida e colocou o Edson de verdade na minha vida. Eu sofri demais esse ano todo com minha cervical, mas demais, gente, pessoal. E o Edson, com todas essas explicações aí que ele nos passou,
mais o óleo essencial, mesmo a gente estando aqui, sendo estudiosos na área de óleo essencial também, eu acho que é uma questão sempre de, né, compartilhar com outras pessoas. Ele me veio com toda a experiência que ele tem, e eu, assim, eu tenho 95%, sim, eu tenho 5% de dor, 2% de dor, mas melhorou muito, muito, muito. Eu sou muito grata a você, Edson, muito, Que bom. muito mesmo. Ajudar, né? Realmente, todas essas explicações aí, tanto da fisioterapia como dos óleos essenciais, puderam me ajudar muito. Que bom que você pôde aí participar, que eu te desenhei, né, na verdade, né? Que você é Ele uma me que... desenhou, todinha. Usei aí o canela, cravo, a mistura com o óleo vegetal, tudo que ele falou aí, e foi, assim, incrível, gente, incrível. Não tenho nem... Nossa, E minha dor era salientar, muita. eu quero salientar que isso tudo foi via WhatsApp, né? A gente tratando Foi. via WhatsApp, porque você mora numa cidade bem distante da minha, né? Então, eu fui dando essas dicas todas para você, inclusive, eu falei para você fazer a quiropraxia. Você encontrou? Eu encontrei uma pessoa, aí no fim essa pessoa viajou, quando ela voltou eu que viajei, eu marquei para a próxima semana, depois eu te conto. Você vai se sentir 100%. Aí. 100%, vai sentir 100%. Certamente, tá? Mas lembrando tudo aquilo que eu já te falei, tá bom? Tratamento é tratar a causa, seguir aquelas orientações todas que eu te dei, que você vai, ó, 100. É isso aí, e o óleo essencial, gente, a gente tem que usar todo dia, tá? Às vezes até eu que faço, né? A gente que prescreve, né? Que indica, né? Orienta os óleos essenciais. O Edson falava, e aí, usou? Eu falava, eu usei um dia só. Não, se você usa direitinho, o negócio funciona. Dá muito certo, funciona. É isso aí. Obrigada, Edson, muito bom. Parabéns pelo seu progresso. Obrigada, excelente. Mas alguém quer tirar uma dúvida aí? Aproveita, né, que a gente tem um pouquinho só de experiência, né? E a gente está dividindo com vocês, né? E quem tiver mais alguma pergunta que queira falar, estou aí à disposição, tá bom? Edson, a Mayara me perguntou para nós no chat sobre as receitinhas, e daí eu prometi que a gente vai depois colocar as receitinhas, você me fala, eu vou transcrever as receitinhas e colocar lá no grupo, porque todo mundo gosta muito de receitinhas e a gente vai colocar, né? Tá bom, tá. Mas as dicas são boas, sim. Já visto os relatos aí, né? As pessoas que seguem têm realmente o benefício, né? E eu quero salientar realmente a importância da qualidade do óleo, tá? Se não é um óleo de qualidade, gente, não funciona. Simplesmente não funciona, né, Edson? Não adianta. Então, foi aonde, e graças a você que me iniciou, Samantha, na doTERRA, né? Foi aonde que eu resgatei esse lado, né? Que deixei dormido lá atrás, e vim de novo, né? Com a minha experiência de novo, me atualizei, né? Há pouco tempo, né? E trazendo isso para vocês, tá? A minha experiência do lado passado, trazendo agora para vocês, né? Os resultados que eu tinha com os óleos essenciais. Funcionam, usando corretamente, tá? Na dúvida, gente, sempre procure um aromaterapeuta, né? A gente divide, tá? Conhecimento, né? Não existe o melhor aromaterapeuta, tá? Existe cada um com as suas experiências. Exatamente. Eu estou me especializando agora, eu estou fazendo, inclusive, atualizações de curso de óleos essenciais no aspecto emocional e vibracional. Exatamente por conta dos grandes males que vêm através das emoções e afetam nossa rede muscular, rede linfática. Qual é a mulher que não tem um problema hormonal, principalmente na fase de menstruação, mesmo pós, inclusive, mesmo aquelas que já não têm mais, mas ainda continuam. Ainda continuam. Ele tem a memória, tá? O corpo tem a memória, e aí aquela fase hormonal, ela vem com inchaço na mama, inchaço nas pernas,
né? Dores, né? E cólicas. E o óleo essencial pode ajudar, né? Então, gente, tem muito, é um vasto mundo, né? Não é só dentro de onde eu alcanço, que no caso a minha especialidade é a coluna. Eu estou dividindo só uma pequena parte com vocês, sabe? É muita coisa, né? As avaliações, elas são necessárias, tá? Então, se vocês têm dúvida, sempre pergunte, porque cada um aqui, Samantha é excelente, a Samantha tem uma experiência absurda, né? Principalmente aí, ela é nutricionista, então ela tá com uma experiência excelente. Eu mesmo, quando eu tenho dúvida, eu vou lá e pergunto a ela, né? Então, cada um, sabe, tem as suas experiências, né? E dividir, como a gente está fazendo aqui, essas experiências é que é importante, porque soma. Traz para É você. importante, eu acho que é mais do que importante. Eu acho que é gratificante. Eu coloco assim, você vê uma pessoa melhorar, né? Como a Ana melhorou, como eu tenho acompanhado a Ana desde o começo, né, Ana? E a gente já tentou tantas coisas, né, Ana? E daí só que veio o especialista aqui para falar, cara, é assim que você tem que fazer. Aí, ó, faz toda a diferença. Exatamente. Né? Porque a experiência que a gente traz é que vai fortalecer as receitinhas que a gente está dando aqui agora, tá? Mas lembrando, gente, sempre procure orientação, sempre procure as pessoas que têm essa experiência. Poxa, como por exemplo, lá no chat lá da nossa equipe Motivate, ela tem uma pessoa que tem 2 filhos, se eu não me engano, autista. Essa pessoa tem uma experiência absurda de óleo essencial, que ela seria praticamente ali na ponta para orientar para quem tem problema, pessoas ou crianças, ou trabalham com criança com autismo. Eu, por exemplo, não tenho essa experiência, né? Então, aqui é dividir experiência. Essas segundas-feiras são gratas exatamente para dividir essa experiência com vocês. E eu quero muito agradecer a Samantha, tá? A Letícia, pelo espaço dado, né? Para a gente poder dividir esse espaço com vocês. Era uma das minhas reclamações, né, Samantha? Eu falava para vocês, não, vamos lá tentar um dia para a gente poder dividir nossas experiências, né? E isso aqui ocorreu e graças a aí, eu acho que todos saem lucrando pelo menos um pouquinho, né? Com certeza. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Acho que está tudo certo. E aí, assim, a gente vai estar lá no grupo, né, Edson? Sim, a gente vai se conversando lá. Lá não é nem só um grupo, é uma grande família. A gente gosta de falar comunidade, né? E é isso. E assim, você está convidado para outras aulas. A gente pode falar outros temas, né? E todo mundo aqui também quando que puder. souber, que for especialista, que estudar muito uma específica área, a gente vai estar chamando. A gente quer que essa pessoa venha falar, que a gente quer dividir tudo isso. Conhecimentos, exatamente. Né? Exatamente. E mais uma Muito vez eu obrigada. quero te agradecer, tá? Agradecer o espaço, agradecer a todos vocês por tirarem esse horáriozinho que foi um pouquinho tarde, né? Meio corrido, né? Muitas das vezes eu quero pedir desculpas que eu não participo muito do grupo, é porque eu tenho um dia a dia bem agitado, né? Então fica difícil às vezes eu responder, mas olha, eu garanto para vocês, quem perguntar lá no grupo e tiver um pouquinho de paciência, eu respondo mais tarde, né? Eu peço auxílio aí, a minha líder aí, para responder lá no grupo também, tá bom? Tá e bom. qualquer dúvida podem tirar, tá bom? Muito obrigada. Gratidão, gente. Nós vamos encerrar então essa aula. Muito obrigada por todos estarem aqui conosco e dividindo esse conhecimento aqui um pouquinho. E boa noite, ótima semana para todo mundo. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Tchau. Tchau.